Oi, boa noite. Eu me chamo Bruna e sou acadêmica do terceiro período de farmácia da FAC. Hoje nosso tema será sobre a alopecia androgenética e essas são as nossas participantes. Boa noite, eu me chamo Amanda. Boa noite, eu me chamo Evelyn. Boa noite, eu me chamo Aline. Boa noite, eu me chamo Aline. E hoje nós temos uma convidada especial. Boa noite, meu nome é Isadora, eu sou farmacêutica, graduada e pós-graduada aqui pela FAG e hoje eu atuo na área estética e vim falar um pouquinho sobre a parte de terapia capilar. Bom, vamos dar início então ao nosso bate-papo. Atualmente, muito tem se falado em questões relacionadas ao couro cabeludo, às patologias capilares. Mas, afinal de contas, e muitas pessoas também têm se queixado disso. Mas, afinal de contas, Isa, conta um pouquinho pra gente, por gentileza, e pro pessoal que está assistindo, o que é a alopecia androgenética? Então, a alopecia androgenética, ela é uma doença, como o próprio nome já diz, geneticamente determinada, onde ocorre a influência de hormônios andrógenos que acabam afetando os folículos, onde ocorre o afinamento gradativo e, consequentemente, a perda do folículo. Isa, você pode contar um pouquinho para nós quais são os primeiros sinais, sintomas e as causas da alopecia? Então, normalmente os pacientes, eles chegam no consultório reclamando que notam a perda dos fios e, inicialmente, eles conseguem verificar um afinamento desse cabelo. Então, aquele cabelo que inicialmente era mais denso, né, ele começa a ficar um pouquinho mais ralo, começa a apresentar também algumas falhas, principalmente na região, né, das entradas e nos homens na região do topo da cabeça. Então, esses são os primeiros sinais que os pacientes têm notado. E existe algum fator de risco da... Sim. Na verdade, assim, não existe um fator de risco da alopecia androgenética, porque ela é uma doença hereditária, né? Então, o fator de risco, ele é genético. Mas, assim, fatores de risco secundários existem, sim. Por exemplo, tem alguns fatores ambientais que podem influenciar. Então, por exemplo, pacientes fumantes, pacientes que têm alguma deficiência nutricional. Esses pacientes, eles vão antecipar a queda desse folículo e vai interferir muito mais rápido na alopecia androgenética do paciente. Você pode contar um pouquinho para nós se é possível a gente prevenir a alopecia ou se ela realmente é hereditária e não tem como ter uma prevenção? Certo. Então, assim, a alopecia androgenética, como ela é uma doença hereditária, né, genética, não tem como prevenir de ter essa doença, mas tem como a gente prevenir a calvície, que é de ficar careca mesmo, né? Então, por exemplo, o paciente que ele possui a tendência à alopecia androgenética, existem alguns fatores que podem retardar esse dano, essa alopecia dela progredir. Então, por exemplo, os pacientes eles podem ter uma alimentação mais adequada, com a ingesta de nutrientes, evitar o estresse oxidativo, os fatores ambientais, que são o uso de álcool, cigarro, algumas doenças imunológicas também podem influenciar, infecções também podem, como hoje a gente tem visto no caso da dengue e do Covid, onde está ocorrendo uma queda exagerada dos fios. Então, são fatores de riscos secundários da doença e não uma forma de prevenção. Bom, Isa, então, como você falou, a alopecia androgenética ela é causada geneticamente, né? Porém, também tem outros fatores, né? Como você citou, a questão do alcoolismo, tabagismo, falta de vitaminas também, né? Eu gostaria de saber, para o diagnóstico, são solicitados exames laboratoriais e tudo mais. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Sim. Então, o diagnóstico da alopecia androgenética, ele inicia primeiramente com uma anamnese direta com o paciente, né? Onde a gente vai fazer perguntas sobre os cuidados, sobre questões familiares, né? Por ser uma doença genética. E logo após a gente faz uma avaliação com um dispositivo chamado tricoscópio,
que nada mais é do que um microscópio digital, onde a gente tem uma visão amplamente do couro cabeludo, e durante esse exame, né, físico, a gente consegue verificar ali a questão da espessura do fio, questão do espaçamento, coloração, se tem uma inflamação presente ou não, e dessa forma que a gente faz o diagnóstico da alopecia androgenética. Isa, e qual que seria o tratamento mais eficaz que você indicaria para quem está com indício de alopecia androgenética? Então, assim, eu gosto sempre de falar que o melhor tratamento é aquele que o paciente vai fazer por mais tempo, né? Porque de nada adianta eu passar um tratamento onde o paciente vai fazer 1 mês, 2 meses e nunca mais fazer. Porque, como nós sabemos, a alopecia androgenética é uma doença que ela não tem cura e sim tratamento. Então, quanto antes a gente diagnosticar e tratar, a gente vai conseguir retardar os danos e evitar de ficar careca a curto prazo, né? Então, hoje existem alternativas de medicamentos que a gente pode usar via oral ou alguns produtos tópicos que a gente pode estar passando na região afetada. E também alguns procedimentos, como, por exemplo, o microagulhamento, a microinfusão de ativos direto no couro cabeludo. Alguns dos mais comumente utilizados hoje é a finasterida e a dutasterida, que são os medicamentos mais amplamente utilizados. Porém, esses 2 medicamentos, eles utilizados a longo prazo, eles têm alguns efeitos colaterais muito indesejáveis, principalmente pelos pacientes do sexo masculino, onde acontece principalmente as disfunções sexuais. Então, o paciente ele vai ter perda de libido, ele vai ter impotência sexual, ele pode apresentar ginecomastia, que é o aumento das mamas. Então, esses tipos de efeitos colaterais, eles são muito ruins, né? Então, hoje a gente tem alguns tratamentos alternativos com fitoterápicos, que é hoje o que eu mais utilizo no consultório como home care para os meus pacientes. E já na questão do microagulhamento, aí eu faço a infusão desses ativos direto no couro cabeludo para poder fazer a inibição desse hormônio andrógeno, conseguindo retardar aí essa alopecia. Isa, pessoas que fazem uso, por exemplo, de anabolizantes, hormônios, durante o tratamento, isso vai ter interferência? Sim, com certeza, até porque a alopecia androgenética, ela é influenciada diretamente por hormônios andrógenos, que são os hormônios masculinos, né, testosterona. Então, os anabolizantes nada mais são do que hormônios masculinos, né? E eles são utilizados de formas exageradas muitas vezes, né? E eu digo que eu não consigo encontrar um homem musculoso e cabeludo ao mesmo tempo. Justamente por isso. Porque influencia diretamente. Não tem como você ter um monte de cabelo e ter um monte de músculo ao mesmo tempo. Se você tem cabelo, com certeza vai ser implante. Porque não adianta. Tanto que esses medicamentos que eu falei, a finasterida e a dutasterida, ela inibe um pouco esse hormônio masculino, né? Então, se a gente estiver inibindo um hormônio e utilizando outros, vai haver uma competição ali. É a mesma coisa, parece que puxa uma corda de um lado e puxa do outro, Isso, né? não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o paciente ou ele quer cabelo ou ele quer músculo. Não tem como ter os dois. É um equilíbrio, né? Bom, e é normal a gente acabar tendo uma queda considerável, mas a partir de quantos fios é considerado uma alopécia? Bom, comumente a gente ouve falar, né, nos artigos, que o normal é até 100 fios, perder até 100 fios por dia. Como não tem como contar, né, quantos fios a gente está perdendo, então eu peço sempre para os pacientes tentarem notar em que momentos que ele está perdendo, né? Então, se ele perde fio penteando o cabelo em grande quantidade. Quando ele vai tomar banho, ele tem uma perda de fio exagerada. Quando ele passa a mão, cai cabelo. Quando ele levanta da cama, ele vê fios, às vezes, no travesseiro. Então, ele está vendo essa queda capilar ocorrer em vários momentos do dia. É diferente de quando a gente tem
vai lavar o cabelo, cair alguns fios, né? Porque você está penteando, vai cair um fio ou outro. Agora, quando você tem queda a todo momento, daí tem que ligar um alerta, né? Ou às vezes até na hora que você vai varrer o chão, você vê aquele monte de cabelo, né? Então sempre tem que estar em alerta quanto a isso, da quantidade. Não tem como contar, mas tem como perceber quando a gente consegue ver quando a queda está exagerada. Isa, assim como a Amanda falou que tem algumas coisas que interferem no tratamento, a questão de progressivo ou a mulher que tem coloração no cabelo também interfere? Na verdade, esses cuidados eles estão mais diretamente ligados ao cuidado do fio, né? Que é uma parte morta do nosso cabelo, né? O couro cabeludo, quando a gente agride o couro cabeludo, tem outras coisas que vão danificar, né? Então, o uso da chapinha, ele não vai queimar o couro cabeludo, ele vai às vezes queimar ali a ponta dos fios, vai danificar o fio, mas o couro cabeludo em si ele não vai ser influenciado, né? Claro que os pacientes que estão tendo um eflúvio telógeno, que é totalmente diferente da alopecia androgenética, onde o eflúvio é uma queda por algum motivo, né, que não é geneticamente determinado, aí pode sim ter influência, né? Que daí começa a ficar o cabelo mais ralo por estar perdendo muitos fios e estar diretamente influenciando aí no excesso de química, né, utilizada no cabelo. Entendi. E você tem alguma foto para mostrar pra gente? Sim, eu trouxe hoje 2 casos para vocês verem. Esse, por exemplo, é um paciente meu que ele me procurou quando ele começou a notar uma rarefação ali no topo da cabeça. Então, esse paciente é muito legal mostrar o caso dele, porque é um paciente que ele transplantou 2 vezes cabelo. Só que para vocês verem que mesmo ele transplantando 2 vezes, em um momento que ele passou pela dengue, ele teve esse cabelo novamente com a queda exagerada. E aí, com 3 sessões, no 4º mês, ele teve esse resultado incrível, né? Então, a gente conseguiu trazer aí uma densidade capilar, fizemos a reposição de vitaminas que estavam baixas, né? E também eu trouxe um resultado de uma paciente do sexo feminino, onde ela possui um padrão de alopécia feminina, né? Que é a alopécia androgenética. Então, para vocês verem como é diferente o padrão de mulher, né? Ela começa a formar essa abertura da linha central, ela começa a ficar maior. E é assim que a gente nota os primeiros sinais em mulheres, onde a linha central ela começa a ficar mais espaçada. E aí foi um resultado de 3 sessões também. Isa, você comentou sobre o primeiro caso que você mostrou ali, que o paciente foi transplantado. Como que fica a alopécia na questão do transplante capilar? O paciente faz o transplante capilar e aí ele está com a alopécia. Ele tem que, após o período ali de recuperação do transplante e tal, ele volta o tratamento ou a melhora, a cura, digamos assim, da alopécia ocorre logo após o transplante? Como que funciona isso? Certo. Então, na verdade, o transplante, ele serve para aqueles pacientes que eles já estão com um grau de calvície bem avançado. E aí, nesses casos, é recomendado, né, a questão do transplante capilar. Porém, mesmo transplantando os cabelos, esse paciente ele vai ter que estimular o couro cabeludo de alguma forma, vai ter que usar medicamentos via oral para retardar e impedir que os fios que ele já tinha voltem a cair, né? Então, mesmo o paciente fazendo o transplante capilar, ele tem que seguir com os tratamentos para o resto da vida. Então, o interessante é o paciente cuidar por um tempo, para um pouquinho, volta a cuidar novamente, né? Não precisa corriqueiramente cuidar mensalmente desse cabelo, mas fazer um ciclo, né? Cuida um tempo, para um pouquinho, cuida de novo. Então, mas tem que manter sempre os cuidados. Ou seja, o transplante, ele vem como uma alternativa, porém ele não não traz final, a possibilidade de cura, não é que o problema acaba ali. Sim, ele na verdade, ele vai devolver a autoestima para aquele paciente que já está careca, né? Então, ele está com a perda
uma perda significativa em uma região, e aí ele faz o transplante para poder melhorar a autoestima, mas mesmo assim ele não vai ter a cura da doença, não. Ele ainda possui a doença e ele vai ter que continuar tratando para o resto da vida. Bom, gostaríamos de agradecer a Isadora por ter aceitado nosso convite e vir tirar um pouquinho das nossas dúvidas sobre a alopecia androgenética. Eu que agradeço por estar aqui, mostrando um pouquinho do meu trabalho e estar tirando dúvidas sobre isso para vocês. E gostaria de agradecer a nossa orientadora, Tatiana Otto, e convidamos vocês para o próximo PharmaCast.